Pessoal, tudo bem? Nessa atividade nós vamos ver algumas noções, né, de eletricidade aplicada, começando aqui pela lei de Ohm, né? Então, nesse primeiro exercício, a gente vai ter que fazer algo mais ou menos como isso daqui, né? Nós vamos ter uma coluna para tensão, uma coluna para resistência, e aí vocês deverão calcular aqui a corrente na unidade de miliampere. Tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui, primeiramente? Deixa eu deletar aqui para vocês entenderem. Tá? Nós vamos deixar um valor fixo de resistência, imaginando que ela não vai se alterar. Tá? E aqui nós vamos ter valores de tensão, né, aumentando gradativamente. Tá? Pela lei de Ohm, o que nós sabemos? Né? Que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, né? VRI. Então, nada mais justo que manipular essa fórmula e escrever que I é V sobre R. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que fazer aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou, primeiramente, quando vocês fizerem, isso aqui vai sair em formato decimal. Então, eu vou ter que fazer a tensão dividida pela resistência, certo? Isso aqui ele me deu um valor de 0,0005. Para transformar isso aqui em miliampere, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso aqui por 1000. O que a gente vai fazer nesse caso é apenas um ajuste de modificar aqui a formatação para científico. Tá? Ó, ele vai colocar a notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? No Excel, esse E a menos 0,4 aqui indica que nós temos uma notação científica, né? Esse ele tem a notação de uma potência de 10. Tá? Então, vocês vão preencher aqui essa coluna, tá? Para ele calcular a corrente para todos esses valores de tensão. Tá? E aí, quando estiver pronto, vai estar algo mais ou menos assim. Certo? Na sequência, vocês vão fazer o gráfico. Tá? É um gráfico do tipo dispersão. Tá? Então, a gente vem aqui e seleciona as duas informações, corrente e tensão. E aí eu venho aqui na opção de gráfico e vou escolher aqui a opção de dispersão com linhas suaves, que é um gráfico padrão que a gente costuma utilizar para esse tipo de atividade. Então, vou escolher aqui, ele colocou, né? Esse gráfico nós sabemos, né? Devemos saber que o gráfico, quando a gente relaciona tensão e corrente, esse gráfico vai ser uma linha reta crescente, né? Que representa que cada pedaço que a gente pega de tensão e corrente, nós conseguimos obter aqui a resistência. Tá? Então, aqui eu vou renomear esse gráfico para tensão vezes a corrente. Tá? Em miliampere. Tá? Então, essa primeira planilha é só isso. A gente vai revisar aqui a lei de Ohm. Ok? A segunda planilha, né? Nessa atividade nós vamos fazer duas planilhas. Tá? A segunda planilha, nós vamos montar um calculador, né, digamos assim, de circuito série. Tá? Então, vocês vão montar uma tabela como essa daqui, tá? Onde eu tenho, onde você vai inserir os valores da resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Tá? Você também vai inserir o valor para a corrente elétrica. Então, quando eu falo você vai inserir, a ideia é que você modifique esses valores aqui, tanto as três resistências quanto a corrente, e o Excel calcule automaticamente, óbvio que vocês vão fazer as fórmulas, vai calcular automaticamente o restante. Então, olha aqui, ó, o meu exemplo, né? Eu tenho uma resistência 1 de 2 ohms, uma resistência 2 de 3 ohms e uma resistência 3 de 5 ohms. Tá? Então, a gente sabe que a resistência equivalente num circuito em série é feita de que maneira? Pela soma. Então, eu tenho que fazer uma fórmula que some os três valores anteriores. Tá? O que mais que nós sabemos no circuito série? A gente entende que no circuito série, como não há nenhuma ramificação, a corrente que surge, né, a partir da diferença de potencial, ela vai ser igual em todos os resistores.
Então, a corrente ela não se reparte, ela vai passar igualmente, né? Essa setinha aqui até está indicando isso, que a corrente elétrica é a mesma. Então, você vai colocar um valor de corrente, isso aqui você vai digitar. Tá? E o nosso objetivo é calcular, né, se a corrente ela é igual em todos os pontos em todos os resistores, é natural que haja uma queda de tensão em cada um desses pontos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão 1, uma tensão 2 e uma tensão 3. Como calcula essa tensão 1, tensão 2 e tensão 3? Calcula-se pela lei de Ohm, que a gente acabou de ver ali no exercício anterior. V igual R vezes I. Então, por exemplo, aqui na tensão 1, né? Se a minha corrente total é 0,03 e a resistência 1 é 2 ohms, a tensão nesse resistor aqui é dada por 2, né, que é a minha resistência, vezes 0,03, que é a minha corrente. Então aqui vai aparecer o valor. Lembrando, pessoal, eu não quero que vocês digitem aqui o valor. Tá? Aqui vocês vão fazer a planilha automática. Ela tem que pegar esse cara aqui e multiplicar por esse daqui, ó. Tá? Então vocês vão fazer a fórmula, né, para ele pegar esses dois valores aqui e colocar o resultado. Porque se eu mudar, dá uma olhada, eu vou colocar uma corrente aqui de 4 ohms. Ele tem que atualizar automaticamente. Tá? Então a grande ideia é que isso aqui fique automático. Tá bom? A tensão 2, né, que é nesse resistor aqui. Como é que a gente vai calcular? Mesmo jeito. Vou pegar a resistência 2, vou deixar aqui nessa cor, vou multiplicar pela corrente elétrica. E o resultado vem aqui, ó. Tá? Resistência 3, a mesma coisa. Vou pegar esse cara aqui, multiplicar pela corrente, e o resultado vai dar aqui na minha parte para V3. Certo? Sabendo disso, sabendo que nós temos a tensão em cada um dos pontos, agora a gente consegue calcular a tensão total, que é fazendo o quê? Somando cada uma dessas tensões. Tá? Então, detalhe, né? Se eu for mudando aqui, ó, a planilha tem que calcular automaticamente para nós todos os valores. Tá? Se eu colocar uma corrente aqui também maior, ó, ele vai modificando. Tá? Então, nosso objetivo nessa aula é fazer essa planilha que calcule qualquer situação para nós no circuito em série. Tá bom, pessoal? Então, é isso por hoje.